da entrevista. Vamos lá. Boa tarde, noite, Renato. Renato, ali, eu, em qualquer momento hoje, talvez eu até possa deixar para não quebrar a fala do jogo, pode deixar até para o final da entrevista, a mim pelo menos satisfaz, uma primeira impressão, a primeira palavra tua sobre o Diego Costa. Mas falando do jogo, demorou para você aparecer aqui em relação aos últimos jogos? Tinha o que no vestiário? Elaboração de cronograma, explicação, ou tinha muita cobrança? Você gostou do Grêmio hoje? Apesar do calor, que a gente sabe que pega os dois times. Você gostou do Grêmio hoje? Não, não gostei. Desculpa, nem poderia ser diferente, né? Não é que demorou. Está quente mesmo. E o pessoal ficou treinando depois do jogo. E a gente sempre faz a reza depois do jogo. Então, a gente estava esperando o pessoal voltar do campo para fazer a reza, que é uma coisa normal. Eu já conversei com o grupo. E é lógico que eu tenho que cobrar algumas coisas deles. Acredito que ninguém tenha gostado da equipe hoje. Infelizmente, a gente perdeu 2 pontos importantes dentro de casa, com todo o respeito ao adversário, que teve bem. Mas são cobranças que eu faço dentro de 4 paredes entre eu e o grupo. Não adianta chegar aqui e ficar expondo. Lá a gente conversa, a gente troca ideias, eu cobro deles, tanto no campo como no vídeo. Eu costumo falar que tem dia que é noite e tem noite que é dia. Infelizmente, eu vou colocar nessa balança hoje, no jogo de hoje. Não penso, torcedor, que eu estou satisfeito. Não penso, torcedor, que não vai haver cobrança, que vai haver cobrança, sim. Mas aquilo que eu falo, são coisas dessas cobranças que eu tenho que fazer dentro de 4 paredes entre eu e o grupo. Quanto ao Diego Costa, o Diego é um jogador que jogou em alto nível na Europa durante 10, 12 anos, 15 anos. É um jogador que não precisa de apresentação. É um jogador que, por onde passou, fez muitos gols, fez muito sucesso. Um jogador que estava cogitado, inclusive, para disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. É um jogador que tem todas as características para nos ajudar e vai nos ajudar, sem dúvida alguma. Então, é um jogador que a gente procurou, que a gente conversou, que a gente fez proposta para ele. Conversamos com ele durante alguns dias. Ele aceitou, porque o sonho dele, ou a vida dele, está em Madrid, está na Espanha. Ele não pensava em voltar para o Brasil. A gente conseguiu conversar com ele, trocamos algumas ideias, ele aceitou esse desafio. Vai vir para o Brasil, até porque eu considero ele um grande atacante. E eu tenho certeza que ele vai se encaixar muito bem no nosso time, no nosso grupo, vai nos ajudar, até porque hoje em dia fica difícil de você encontrar jogadores. Então, ainda bem que a gente conseguiu convencê-lo para voltar para o Brasil. Na semana que vem ele está aí, pode ter certeza que foi uma grande contratação. O torcedor pode gostar, que pode ter certeza, pela conversa que eu já tive com ele também. E nem precisaria ter esse tipo de conversa, até porque eu conheço muito bem. É um jogador que vai somar bastante com a gente. Tudo bem, Renato? Boa noite. Seguindo nessa linha de centroavantes, até na última entrevista aqui na Vitória contra o Novo Hamburgo, você pediu, no final da entrevista, até para o torcedor ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de paciência com o JP Galvão. Agora, minha pergunta para você. Você ainda vai seguir tendo a paciência com o JP Galvão para que ele siga como titular? Ou, pelo que ele vem apresentando, você já cogita no próximo jogo colocá-lo no banco de reservas? Não, o Galvão ele faz parte do grupo do Grêmio. Eu concordo em algumas coisas com vocês da imprensa, discordo de algumas outras coisas. Por exemplo, hoje ninguém esteve bem. O Galvão ele teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro. Eu até estava comentando ali no vestiário, eu fui atacante. Ele, de repente, ele foi criticado por alguns porque a bola não entrou. Mas ele fez a jogada certa. Ele tirou do goleiro, cruzou, chutou cruzado no outro canto. Infelizmente, tirou demais, a bola saiu. Brigou o tempo todo. E ele teve mais ou menos no mesmo nível dos demais jogadores. Então, o Grêmio não jogou bem. Então, não adianta a gente ficar toda hora assim, o Galvão. Até porque aqui,
e aqui no Sul se tem a mania de, quando se persegue um jogador, esse jogador tem que sair do clube. E eu dou exemplo de outros jogadores que eu gostaria, inclusive, que retornassem, porque foram tantos criticados que estão fazendo sucesso em outros clubes. Desaprenderam a jogar? Não. Eu acho que a crítica ela é válida quando o jogador não está bem, seja ele quem for. Mas quando pego alguém para... esse não pode mais jogar no clube. Esse ficou marcado para a torcida, e não é bem assim, não. Porque senão o clube tem que contratar 100 jogadores. Se toda vez que um jogador joga mal, ele é crucificado, ele é perseguido, aí não dá. O trabalho do treinador é sempre procurar treinar o jogador, recuperar o jogador, pedir paciência para a torcida, porque ele vai render. Ele faz parte do grupo do Grêmio, ele pode jogar a próxima partida, pode ficar no banco, pode nem viajar. Eu tenho um grupo, estou rodando o grupo, é uma viagem longa. Então, até terça-feira, na viagem, tem treino amanhã, tem treino segunda-feira. Até lá eu defino quem vai viajar e quem vai começar o jogo. Renato, boa noite. O empate de hoje, ele fez com que você mudasse a estratégia para os próximos jogos de preservar alguns jogadores, e também você falou que usaria o estadual para fazer avaliações. Você já tem algumas certezas sobre o elenco do Grêmio? Olha, rodar o grupo, eu tenho rodado, tenho dado oportunidades para todo mundo. Eu não vou falar aqui para você, esse eu estou satisfeito, esse aqui não estou tão satisfeito. As oportunidades estão sendo dadas. Hoje foi o 7º jogo do Campeonato Estadual. Então, o que eu passo para eles, eu passo para vocês. Eu dou oportunidades, eu não me importo se o jogador vai jogar 5 minutos, 10 minutos, 50 minutos, 90 minutos. O que eu cobro deles é entrega, independente se o jogador tem uma qualidade a mais que o companheiro. É a entrega durante os 90 minutos. Se está mal tecnicamente, tem que correr, tem que ajudar o companheiro. Então, o que eu falo é isso. Vou dar as oportunidades para todo mundo, está todo mundo vendo. Eu estou vendo, o presidente está vendo, a diretoria está vendo, a imprensa está vendo, e o torcedor está vendo. Por isso que há 2 jogos atrás eu falei para vocês, depois eu não quero ver ninguém se queixando. Não estou mais concentrando, estou sendo negociado. As oportunidades estão aí. Então, é o jogador que joga, o jogador que entra em campo, o jogador que precisa mostrar. O jogador que precisa mostrar para o grupo e para todo mundo que tem condições de jogar a próxima partida ou fazer parte do grupo do Grêmio. E os jogadores vão chegar. E só pode ir 23 para a concentração. Então, ninguém pode reclamar que não teve oportunidades. Ninguém. Por isso que eu tenho dado, inclusive, oportunidades para alguns jogadores da base, justamente por isso. Os que estão aqui, os que estão na base, e no final do Campeonato Estadual a gente vê qual a posição que a gente precisa mais, qual o jogador que rendeu, que nos deixou satisfeito. É assim, eu gosto de trabalhar com os jogadores experientes e gosto de trabalhar com a garotada. E as oportunidades, os jogos estão aí para todo mundo ver. Renato, no ano passado você destacou que com o elenco que você tinha à sua disposição, você não ganharia a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Trazendo essa pergunta para o contexto atual, até onde tu acredita que esse elenco que tu tem hoje à tua disposição pode chegar? É difícil falar, todo mundo sabe, aqui ninguém é cego. A gente sabe que a gente precisa de reforço, a gente sabe que a gente precisa de qualidade no grupo. Até onde a gente vai chegar? Eu não sei. Muita gente ano passado também não acreditava muito na gente e o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. É lógico que isso não vai acontecer toda hora, todo momento. Então, alguns jogadores estão para chegar. A gente sempre quer, lógico, com qualidade também. Não é fácil de encontrar esses jogadores. Tanto é que vocês olham no mercado aí, está todo mundo querendo jogador. Alguns clubes têm dinheiro, mas cadê os jogadores? E os jogadores que eu já falei para vocês, quando a gente encontra, o clube não dispensa, não vende, não empresta. Então fica difícil. Não adianta ficar falando agora até onde a gente vai chegar. A competição, aquela competição, a gente vê o grupo, a gente sempre vai procurar fortalecer mais o nosso grupo, porque onde o Grêmio entra, ele entra para ganhar. Nem sempre vai ganhar, mas o objetivo é esse. Renato, boa noite. Qual é o teu plano para o André Henrique? Ele já entrou várias vezes como ponta direita, fez gols assim, e hoje começou o jogo assim, quase 60 minutos. Tu pretende desenvolver ele nessa posição? Não, o jogador que sabe jogar por aí também. Eu já usei o André em vários jogos, entrando pelo lado direito, inclusive fazendo gols, inclusive sendo elogiado. Hoje eu estou rodando o grupo, hoje eu dei mais uma oportunidade para ele começar o jogo pelo lado.
Então, para ter o Galvão, para ter mais um jogador que jogasse mais próximo dele, um jogador que sabe pisar na área, sabe fazer gols, entendeu? Mas hoje, infelizmente, o time todo teve abaixo do esperado. O jogador, quando ele sabe jogar em mais de uma posição, ele facilita para o treinador. Duro é quando você, infelizmente, às vezes o jogador tem que sair porque ele só joga naquela posição e não está dando conta do recado. Então, o intuito hoje foi colocar, basicamente, um atacante que se aproximasse mais do Galvão. Mas, infelizmente, hoje o time não esteve bem. Boa noite, Renato. Tu pode externar alguma informação sobre o Jonathan Robert? É difícil, né, a gente falar sempre de uma lesão, porque nós temos nossos médicos e o jogador muitas vezes, que nem hoje, ele saiu machucado e a gente tem que esperar sempre 24 horas para fazer os exames. Mas, infelizmente, é mais uma lesão. Não é basicamente naquele joelho ou na perna. Pode ter sido na perna, mas não é no local do procedimento dele. Então, não adianta a gente ficar falando aqui, a gente tem que esperar o que os médicos vão falar após os exames que ele vai fazer amanhã. Infelizmente, o garoto já comigo, eu já teve, todas as vezes que eu dei oportunidade para ele, ele infelizmente machucou. Nós vamos aguardar e torcer que não seja nada sério. Renato, aqui. Você falou bastante sobre o Diego e o Grêmio também está falando bastante sobre centroavante. Eu queria entender melhor como funcionou essa contratação, porque o Grêmio sabia desde metade do ano passado que ia perder o Soares e prometeu para a torcida um grande nome. O Diego está sem contrato desde o ano passado. Ele é o jogador que o Renato queria, o jogador que o Grêmio procurava, ou foi o que sobrou no mercado? E ainda faço outro, você falou de jogadores que você gostaria que voltassem ao Grêmio. Quem são eles? Os jogadores que muitas vezes, alguns da imprensa aqui, criticaram, e eles estão bem lá fora. Então não precisa citar nomes, entendeu? Não precisa ficar dando nomes. Quanto ao Diego, nós estamos com o Soares, o ano passado, nós sabemos que ele iria embora. Desde o final do ano a gente se mexeu. A gente sabia que o Diego ele não gostaria de continuar no Brasil. Nós tentamos alguns jogadores, mas infelizmente, aquilo que eu falei para vocês, os clubes não liberaram. Não é que ele não estava na nossa lista. O problema é que nós tínhamos a informação de que ele não queria continuar no Brasil. Tanto é que agora, nesses últimos dias aí, eu mesmo conversei com ele durante 40 minutos, praticamente, e ele não estava com tanta vontade assim de voltar para o Brasil. Então, no momento que a gente tinha essas informações no ano passado, a gente realmente foi atrás de outros jogadores. Mas, voltando a conversar com ele, a gente convenceu ele de que ele poderia vir aqui, poderia se dar bem, até porque ele ia ser recebido de braços abertos, e vai ser recebido, pode ter certeza. É um jogador de alto nível, ninguém discute as qualidades do Diego, ninguém discute. Pelo menos eu gosto muito dele como jogador. É o jogador que a gente precisa. Então, tem que dar os parabéns aí para o Antônio e para o nosso executivo também, que me ajudaram a convencê-lo de voltar para o Brasil. Agora, ninguém vai discutir as qualidades do Diego, né? Bom, se alguém discutir a qualidade do Diego, está dando um tiro no pé. Porque ninguém joga 10, 12 anos na Europa em alto nível, como ele jogou. Inclusive, até quase disputando só não veio disputar a Copa do Mundo pelo Brasil porque ele não quis. Então, gente, calma que jogadores assim extraterrestres, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, não se encontra mais não, gente. Então, o Soares, calma que não é toda hora que vai se encontrar esse tipo de jogador, não. Eu sei que o torcedor gostava muito do Soares, mas ele preferiu ir embora. Alguém a gente tinha que trazer. Então, pode ter certeza que daqui a pouco... O jogo do futebol, ele elogiado, criticado, quando ele entra para o campo, ele começa a fazer gol, pronto, ele é aplaudido. Ele pode vir... alguns assim podem ficar uma pulga atrás da orelha, ele vai fazer gol, ele vai ser aplaudido. E eu tenho certeza que ele vai ser, pelo grupo, por mim, pela diretoria presidente, ele vai ser recebido de braços abertos, e tenho certeza que o torcedor vai abraçá-lo, porque no momento que ele entrar em campo, o torcedor vai gostar e gostar muito dele. Renato, a gente sabe que hoje o jogo realmente não foi muito bom, não só pelo Grêmio, mas as condições, né, muito quente. A gente sabia que ia ser um jogo um pouco mais lento que o normal, né?
por toda a situação do dia de hoje. E o Cristaldo saiu novamente, né? Às vezes ele sai no intervalo, muitas vezes tu tira ele no início do segundo tempo. Ele é um jogador que brilha em alguns momentos e apaga em outros, né? Um jogador que não é 100%, digamos assim, linear dentro das partidas. Eu queria saber se na tua avaliação o Grêmio tem uma boa reposição para ele, se o Grêmio precisa de mais um camisa 10. Todo bom jogador em qualquer posição que a diretoria e o presidente possam me dar, ele é muito bem-vindo. Entendeu? Quanto mais opções eu tiver, melhor. Você falou num momento de que há muito calor. Não, eu concordo contigo, estava muito quente, realmente. Não é desculpa para jogar mal. O que eu digo, o time todo. Não é desculpa. Se a gente for colocar no papel, o São Luís jogou na quarta-feira. Nós jogamos na terça-feira. O São Luís viajou 6, 7 horas de ônibus. Meu time não viajou. Estava quente hoje para eles aqui? Estava quente para nós? Estava quente para eles também. A gente está jogando na arena. Não teve os desgastes de viagem como eles tiveram. Nós tivemos um dia mais de recuperação do que eles. Então, essa desculpa não vai colar. Eu não quero entrar em detalhes quando falo que as cobranças vão ter, eu e o grupo, dentro de 4 paredes. Mas muita gente pode falar, não, o Grêmio não jogou tão bem, mas estava muito quente. Não é desculpa para mim. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Se alguém pode se queixar do cansaço e da temperatura, é o São Luís. E eles vieram aqui correndo. E fizeram um bom jogo. E viajaram 7 horas de ônibus. Então, não se preocupe que a cobrança vai acontecer e não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Renato, não quero falar sobre os nomes dos jogadores, mas aproveitando já que o Gabriel falou sobre o Franco, e ele também tem esses altos e baixos e é contestado por boa parte da torcida pela oscilação dele em jogo. Mas hoje, no momento em que ele sai do jogo, é substituído, o que tu passou para ele, para quem estaria substituindo ele, no posicionamento? Porque exatamente ele é o cara também que dá que combate, que faz a marcação. E o Grêmio toma uma bola, toma um gol, né, numa bola alçada, onde praticamente ele daria aquele bote no adversário. E aí, óbvio, teve aquele bate-perna dentro da área que o Grêmio sofre o gol. E o que foi essa instrução dentro do campo para eles, que o Grêmio acabou sofrendo logo, coincidentemente, claro, com a saída do Franco? E outra, muda o teu planejamento para quarta-feira esse empate, já que o Grêmio busca a liderança e ser campeão do Gaúcho? Não, quando o jogador entra, mais ou menos, o Franco saiu e eu coloquei o Natan. Basicamente as mesmas características, as funções são as mesmas. Mas quando você não tem um jogador da posição que está no local que deveria estar, o companheiro tem que estar. O adversário não joga com um jogador a mais. Então, às vezes, essa troca de posição, o meia pode estar no lugar do volante, o volante pode estar no lugar do meia, sem problema algum. Desde que cada jogador esteja numa posição, não tem problema nenhum. O que não pode é a gente tomar um gol como nós tomamos. Entendeu? Agora, a facilidade que você fala assim, saiu o Franco, o adversário teve essa facilidade. Essa facilidade não pode ter, independente de quem quer que esteja em campo. Então, eu troquei um meia pelo outro meio. As funções, basicamente, são as mesmas. Não mudei nada em relação à viagem para Erechim. Vai uma equipe totalmente alternativa, até porque nós tivemos uma pré-temporada muito curta. Muita gente, inclusive, está falando, não porque estão falando, mas tem que dar descanso para alguns jogadores, justamente para não começar a estourar. Então, é uma viagem longa, o desgaste é muito. No próximo sábado nós temos outro jogo, pouco tempo de recuperação. Então, aí tem que dar oportunidades também para mais alguns jogadores, para depois não ter aquele, eu não tive oportunidades. Estão tendo, vão continuar tendo. Muitos garotos vão estar nessa viagem, entendeu? Então, é com eles. Quarta-feira, Erechim. Boa viagem para eles. Obrigado, Renato. Oi? Obrigado, pessoal. Não vou. Vou ficar aqui treinando outro time. Amanhã, 10 horas, no CT. Tá aí. Obrigado.